Bem-vindo a mais um vídeo do Motorista Brasil On. E como vocês sabem, nada é combinado, tudo acontece de forma natural e, claro, com o consentimento do passageiro. Hoje o passageiro aceitou participar, respeitando os direitos dele, ele não quer aparecer. E, passageiro, você autoriza o seu áudio no vídeo? Sim. Perfeito, muito obrigado desde já. Então, sobre o respeito, acho importante todo mundo pensar, hein, galera? Você que posta vídeo aí, pensa no direito de imagem das pessoas. Falando aqui, essa semana, nós estamos conversando sobre antes, durante e pós a pandemia. O que as pessoas viveram nesse período de pandemia, antes da pandemia, como era a vida delas e como está sendo hoje, depois da pandemia. Por quê? Eu passei por vários problemas na pandemia. Pessoas que eu conheço, convivi, tiveram Covid, mas graças a Deus nós não viemos a óbito, tivemos problemas como todos tiveram. Sinto muito por aqueles que perderam seus entes queridos, mas vivemos quase que um holocausto social. A opressão da polícia, a opressão do Estado, o coagir da saúde, o fica em casa, o não pode comer, não pode beber, não pode sair, tem que comer tudo delivery, pedir para entregar, não podia ter o contato. Isso foi muito opressor no sentido de psicológico, das pessoas ficarem com medo até de viver. Ou seja, o que aconteceu com as pessoas antes da pandemia para que elas chegassem nesse momento e terem tanto medo assim? Tudo bem que uma doença, um vírus, infelizmente nós estamos nessa vida de passagem. Nós não podemos ter medo de existir. Mas o que aconteceu com aqueles que não tinham medo e passaram a ter um terror e hoje estão sofrendo com depressão? Existem pesquisas aí de que o número de depressão hoje nas pessoas triplicaram devido à venda de medicamentos, de ansiedade, tudo o que podia acontecer piorou. Então, o que aconteceu antes da pandemia, o que acontece hoje e o que aconteceu na pandemia. Passageiro, fala um pouquinho da sua experiência que você viveu antes da pandemia, como era a sua vida, como você sobreviveu na pandemia, como você passou por esse período. Se você perdeu alguém, eu sinto muito desde já. Se você não perdeu, como que você encarou esse problema e como que as pessoas que estavam com você também saíram, né? E hoje, como que está sendo a sua vida depois desse período, desse transtorno que nós socialmente vivemos na saúde, na segurança, na educação? Quem era concursado ficou em casa, quem não era ficou desempregado, teve que se virar nos 30. Como que você passou por esse período? Eu passei, antes da pandemia, era tudo, a gente levava uma vida normal. Quando entrou a pandemia, que aí não podia mais nem trabalhar, eu tive que me virar. Eu tenho um caminhão, tive que pegar pesado, do serviço pesado, para sobreviver. Não era nem para ganhar muito no dinheiro, era só para poder sobreviver. O básico, porque não tinha nem muitos serviços. E eu tive Covid, a minha esposa teve, um dos meus filhos não pegou, mas a minha filha mais velha é farmacêutica, ela teve Covid, ela tem doença pré-existente igual eu, e passamos um mau bocado. A gente nunca sabe se vai sobreviver ou não. A minha esposa perdeu o cunhado e a sobrinha, em diferença de 4 dias um do outro, do Covid. Não, e ela não tinha nenhum problema de saúde. Ele já tinha problema de pressão alta, tinha alguns problemas já pré-existentes, mas agravou, teve que entubar e ela não deixou a mãe cuidar, por ela já ser mais jovem, não ter nenhum problema de saúde, e ela faleceu logo em seguida, 4 dias depois. Aí a minha cunhada hoje vive com depressão, porque perdeu 2 entes queridos, e agora, há uns 10 dias atrás, a outra sobrinha estava internada, teve que entubar e com Covid também. Então foi aquele desespero na família, mas graças a Deus ela saiu, já está no quarto, conseguiu sobreviver. E hoje a gente vive com medo, porque mesmo depois fala que
passou a pandemia, mas tem muita gente ainda tá pegando muita pandemia, muito vírus ainda. E o pessoal é desacreditado, né? O pessoal deixou correr frouxo, né? A mídia parou de divulgar. Eu sou de Araraquara. Araraquara foi um dos piores lugares que, na época, parecia que a gente estava numa guerra. A gente não podia nem sair de casa, que ia até preso. Tinha que ficar só confinado dentro de casa, sem poder nem sair. Então perdemos até a liberdade. Ditadura, foi tipo uma ditadura. Foi uma ditadura. A pessoa não podia sair na rua, a gente não podia receber visita de parentes, que eu não podia ir lá. Meu filho, para me visitar lá, era a maior dificuldade, que ele mora aqui em Rio Claro, e para ir para lá era muito difícil. Então agora a gente está mais tranquilo, mas não totalmente tranquilo, né? E ainda tem o medo, a gente tem que estar sempre cuidando, tomando cuidado para não voltar. Você decide deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, o que eu deixo a mensagem é o seguinte: eu acho que todo mundo ainda tem que se cuidar. Ainda não está totalmente livre desse vírus. Ele vai sofrendo mutações e a gente tem que estar sempre atento e prevenir. Cada um, né, se puder prevenir e evitar, porque a gente não quer que aconteça com a gente nem com ninguém, mas qualquer pessoa está sujeito a pegar, a contrair o vírus e às vezes até falecer. Infelizmente. Se cuidar, né? Tem que se cuidar. Perfeito. Agradeço mais uma vez a sua participação e sinto muito pelo que aconteceu com vocês. Infelizmente é triste, né? A doença ela veio mesmo. Eu vejo muito depoimento aqui no carro, a gente fala muito sobre isso e é difícil. E muitas pessoas perderam muito, né? Além da vida, quanto vale uma vida, né, hoje em dia, né? Hoje as pessoas matam por nada, né? E o Covid ele veio com pretensão de eliminar, né? Adulto, criança, Não escolheu. matou adulto, criança, matou pobre, matou rico. E infelizmente nós assistimos um cenário de despreparo do governo, tanto governo federal, estadual, quanto a administração municipal, despreparo na saúde, despreparo na segurança. Descaso, nós vimos a opressão, a ditadura, nós vivemos a pior fase da existência humana no sentido de cuidados de ser humano mesmo. Faltou isso, né? Você viu pessoas morrendo, faltou tudo, né? Faltou o estadual, uma briga política no meio de um problema de saúde, uma corrupção crescente. Então vivemos um problema muito mais sério do que realmente a preocupação com a saúde. E aí vimos que realmente o Estado e o governo federal eles não estão preocupados com a nossa saúde, estão preocupados com o dinheiro. Infelizmente, esse descaso, essa guerra política desencadeou a vergonha de ser humano do jeito que nós estamos vivendo. Eu espero que as pessoas mudem. Obrigado mais uma vez. Você que está assistindo, deixe seu comentário, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho e não esquece, se cuida da sua saúde, dos seus entes queridos. Deus abençoe vocês, abençoe você, passageiro, muito obrigado. Deus abençoe, uma ótima vida.